Senhoras e senhores, tudo bem com você? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado, viu? Você curtindo, compartilhando e também se inscrevendo. Já almoçou? Ainda não? Vamos para lá. Eu vou almoçar daqui a pouco ainda, né? Eu não sei que horário que você vai assistir esse vídeo. Nós estamos gravando. Por quê? Porque tem novidades para você, tá bom? Hoje, 24/6, dia importante. São duas situações envolvendo Bolsonaro. Uma, que hoje acaba, então, o prazo para a prisão domiciliar humanitária, né, dele. Moraes vai decidir a qualquer momento sobre prorrogar ou não a prisão de Bolsonaro, a prisão domiciliar. Por que sim ou não? Porque o Moraes pode, apesar de todas as limitações de Bolsonaro, ainda assim pedir que ele vá cumprir o restante da pena na Papudinha. Isso é possível? É. É porque o Moraes ele não tem sentimento, ele não tem consideração com ninguém. Mas a expectativa que a gente está vendo é que ele vai sim prorrogar esse prazo, tá bom? Tá, então essa é uma. A outra é que o STM julga hoje uma ação de Bolsonaro para que ele não perca a sua patente. Então hoje são duas decisões que vão sair mais tarde, você fica ligado que a gente vai trazer para vocês essas informações. Tivemos também uma denúncia ontem, eu trouxe para você em primeira mão, que o careca do INSS foi retirado, segundo denúncia, foi retirado da cela, sem ordem, sem nada, e o careca está preso por ordem de quem? Mendonça. Então, qualquer coisa para interrogatório, alguma coisa que aconteça com ele, tem que ser expedido, pessoal. Uma ordem do ministro. Os advogados do careca do INSS, o Camilo, né? Ele não gosta de chamar ele de careca do INSS, não, tá? E pediu ao Supremo para não ser chamado de careca, né? Tá. Nós temos um careca do INSS e nós temos um careca do Supremo, se é que você me entende. Os advogados relataram que o careca foi retirado da cela, sem ordem nenhuma, e ali, de forma arbitrária, por agentes penitenciários, dizendo para ele delatar. E aí, você vai delatar? Não, isso não pode, né? Se isso for verdade, isso não pode acontecer, tá? O preso tem os seus direitos também, tem que ficar tirando o preso e você vai ter que delatar, não, a delação premiada, ela é, pessoal, um direito da pessoa, mas ela que procura, o advogado que procura, não é você trazer o cara, né, que seja quem for, tô falando quem for, e levar ele para uma sala, você vai ter que fazer isso. No mínimo, isso é meio estranho isso aí, tá? É uma armadilha, mais uma armadilha, né? Mais uma. Delatar o quê? Ameaçaram para ele não entregar os chefões? Pode acontecer, cara, né? Pode acontecer sim. Aí o André Mendonça até disse, né, que pode ter uma água, uma comida envenenada, etc e tal. Aí o André Mendonça ficou sabendo, a coisa é grave, viu, pessoal? A coisa é grave. E ele deu um prazo aqui, ele intimou o diretor do presídio aqui. Olha aqui, o bicho tá pegando, cara, aqui, ó. Responsáveis pelo complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, eles têm um prazo rápido de 48 horas para explicar o seguinte: o que aconteceu, o que é essa denúncia feita pela defesa do Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, defesa dizendo o seguinte: olha, ele foi revistado, foi levado para prestar um depoimento informal, sem nenhuma ordem judicial, sem nada legal e sem a presença de um advogado. Essa é a denúncia feita pela defesa. E agora a Papuda vai ter que responder em 48 horas. Deixa eu chamar a Raquel para contar direitinho essa história Estranho. para a gente. Raquel, bom dia de novo. Oi, Camila, bom dia para você também, a todos que estão com a gente aqui no Conexão. E a defesa reclamou, levou essa reclamação ao ministro André Mendonça e disse o seguinte: já tem, na realidade, um depoimento pré-agendado, já tem um interrogatório aí que está em vias de ser realizado, e a defesa disse que não entendeu os motivos de terem levado
o Antônio Camilo Antunes, que é conhecido como o careca do INSS, para uma revista, um depoimento, também sem a presença de nenhum advogado, sem nenhum integrante da defesa do depoente, e também nesse depoimento, segundo a defesa do careca do INSS, os integrantes lá, os servidores ali da Papuda, chegaram a questionar se ele iria ou não fazer uma delação premiada. Então, diz que houve toda essa situação dentro da Papuda, os advogados do careca do INSS levaram isso ao ministro André Mendonça, e o ministro André Mendonça decidiu dar 48 horas para que a direção da Papuda explique os motivos de ter realizado essa inspeção, essa revista e também essa espécie de interrogatório sem advogado. Nosso colega do Judiciário na TV Globo, o Márcio Falcão, ele teve acesso ao documento em que o ministro André Mendonça pede justamente essa explicação. E nesse documento, o ministro André Mendonça diz o seguinte, que a realização de atos de caráter inquisitivo, sem as observâncias das garantias mínimas, ou seja, sem a presença de um advogado ali por parte do réu, demanda apuração imediata pelo juízo. Isso para poder o quê? Resguardar justamente a integridade das prerrogativas processuais. Só para a gente lembrar, o careca do INSS está preso desde setembro do ano passado. Ele é apontado como o principal operador financeiro do esquema que acabou desviando dinheiro de aposentadorias e também pensões do INSS através de descontos indevidos por meio de associações, e ele é apontado como um dos principais operadores financeiros. Então, ele está preso desde setembro do ano passado, com o caso ainda em andamento, e segundo a defesa, há também ali já um interrogatório previsto para os próximos dias. Então, a gente vai acompanhar tudo esse desenrolar, e pela decisão do ministro André Mendonça, a direção da Papuda tem até amanhã para poder, então, dar as explicações, já que o prazo é de 48 horas. Muito estranho isso aí. Está me parecendo uma tortura, tá? Veja bem, eu não estou defendendo CPF aqui. Eu estou falando o seguinte, isso não pode. O cara tá preso, você vai lá, o agente vai lá, pega esse cara. Quem mandou? Foi o diretor? Leva para uma sala e tenta obrigar o cara a falar? Falar o quê? Né, pessoal? No mínimo é estranho. Defender quem? Ó, deixa esse aqui de fora. Quem tá fazendo isso é o Moraes. O Moraes aí que fez com o Cid e outras coisas aí. Então tem que ver o que esses agentes realmente fizeram ali, e deve ser afastado dos cargos, né? O ministro já deu 48 horas, o prazo já está vencendo. Pessoal, falar em 48 horas, nós temos aqui a informação que o Lula está reunido nesse momento com o líder dele no Senado, Jacques Wagner, para poder, o Jacques Wagner decidir a qualquer momento, então, deixar a liderança do governo, porque ficou insustentável, né, ele ali, a liderança do governo. E nós temos outra informação agora, que chegou agora, outra decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, então, do Supremo, solicitou agora, nesse momento, manifestação da PGR, que ela se manifeste sob a prisão domiciliar de Bolsonaro. Na solicitação, o magistrado deu um prazo também de 48 horas. Então, o André Mendonça deu um prazo de 48 horas para o diretor do presídio se manifestar, e agora Moraes dá 48 horas também para a PGR se manifestar sobre ampliar a prisão domiciliar. No documento, Moraes faz referência ao episódio da arma registrada em nome de Bolsonaro, encontrada no carro de um militar e etc. e tal. O ministro observa que o regime de cumprimento de pena pode ser alterado, inclusive com o retorno de uma prisão em regime fechado, caso as medidas cautelares sejam desobedecidas. Nos termos da Lei da Execução Penal, comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender
a integridade física de outrem. O ministro cita trecho do depoimento concedido por Bolsonaro ontem à Polícia Civil, na oitiva realizada, né, no dia 23. O dirigente de direita admitiu tanto a propriedade da arma de fogo apreendida quanto a posse em sua residência durante o depoimento. No depoimento, Bolsonaro teria justificado a presença de 3 mulheres em sua casa e afirmado que não poderia ficar desarmado. A lei de execução penal prevê as consequências para o recolhimento da prática de falta grave pelo condenado. Bolsonaro disse que tem ali a sua família, né, pessoal? Está resguardando a sua família, tá? Em casa. E tá certo, tá isso mesmo, tem que ter mesmo, tá? Tem que ter mesmo. Prisão domiciliar. Defesa de Bolsonaro cita Collor de Mello. Isso aí. Também que está sobre prisão domiciliar. Então, nós temos que ver daqui a pouquinho essas decisões. A PGR não vai esperar 48 horas. Pode ter certeza, hoje ainda a PGR já vai opinar e aí o ministro é que vai decidir. Então, hoje nós temos várias decisões. Temos uma decisão do Cássio Nunes pendente para anular tudo, tem outra para deixar Bolsonaro em casa ou levar para a Papudinha, e nós temos também o Bolsonaro sendo julgado no STM hoje sobre a sua patente. Então, tudo chegando ao mesmo tempo. E nós estamos aqui ligados para poder trazer para vocês todas essas informações para vocês aqui, tá? Tudo, pessoal, aqui, sem delongas, porque você merece o melhor. Queria agradecer demais a você que está ajudando a Simone, a patriota que está com dor de dente, sem comida, amordaçada, foi sequestrada várias vezes, foi para a Argentina, foi para o México, foi para outros países, já está em outro, amordaçada, perdeu tudo. E ela está pedindo, pelo amor de Deus, comida. Comida e o dente dela que não para de doer. Tem meses. Então, hoje à tarde nós vamos enviar para ela esse valor. Tá, Simone? Sei que você está assistindo nós aí. Os patriotas vão te ajudar. Você abre a câmera, abre o Pix e lá vai estar. QR Code. Lê QR Code. Você vai ler aqui, ó. E você coloca qualquer valor. Ah, Marcelo, eu não sei fazer pelo número. Tá aqui, 27 998005395, coloca o 27, tá? E você manda o comprovante para onde? Para esse mesmo número, que nós vamos sortear amanhã produtos da Biogama, tá bom? Amanhã não. Nós vamos sortear sexta-feira, tá? Sexta-feira. Hoje é dia de Brasil, né? Vamos lá assistir o Brasil hoje às 19 horas. Curta, compartilhe, que Deus te dê em dobro.